Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio do curso Exato Franca. Estamos aqui de volta para mais uma aulinha, para a gente dar continuidade aí. Afinal de contas, os vestibulares vão chegar uma hora, né? Nós temos que continuar esse nosso aprendizado. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadriláteros notáveis, tá? Esse conteúdo faz parte do extensivo noite e faz parte também do extensivo manhã. Portanto, galerinha, preste atenção, vamos lá. Daqui a mais ou menos uns 10 minutos, na hora que eu terminar essa aula, eu gostaria muito que você entendesse o seguinte, que todo quadrado é um losango, que todo quadrado é um retângulo, que todo quadrado, todo losango e todo retângulo é um paralelogramo, e que todo paralelogramo é um trapézio. O professor acabou com a minha infância, pelo amor de Deus, né? Mas vamos devagar. Você está acostumado a entender as figuras de acordo com a forma, e a gente vai mostrar para você agora as características dessas figuras. Por que é que elas recebem os nomes em função dessas características? Bem, o primeiro quadrilátero importante é o trapézio. O que é um trapézio? É um quadrilátero que possui dois lados paralelos. Todo quadrilátero que possui dois lados paralelos é um trapézio. A gente tem comumente esses três trapézios aqui como exemplos. Esse é o trapézio retângulo, que possui dois ângulos retos. Esse é o trapézio isósceles, que possui os lados não paralelos com a mesma medida. E esse é o trapézio escaleno, que possui os quatro lados com medidas diferentes. Observe que nessas três figuras aqui, ó, o lado AB e o lado CD são paralelos. Mas, curiosamente, em todas as outras figuras que estão desenhadas aqui, o lado AB e o lado CD também são paralelos. O que significa que não apenas esses três possuem dois lados paralelos, mas todos esses outros também possuem dois lados paralelos. E, portanto, todas as figuras que estão aqui desenhadas são trapézios. Acontece que existem trapézios especiais. Por exemplo, existe um trapézio que, além de possuir dois lados paralelos, possui mais dois. Esse trapézio, que possui dois lados paralelos e mais dois, ele é chamado de paralelogramo. Veja, todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Para que um trapézio seja considerado um paralelogramo, ele precisa ter, além de dois lados, mais dois. Em particular, num paralelogramo, nós temos lados paralelos e iguais, 2 a 2. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. As duas diagonais, elas se cruzam no ponto médio. Significa que, apesar de elas não terem a mesma medida, essa diagonalzinha aqui, ó, tem uma medida, essa outra diagonal tem outra medida, mas esse ponto divide as duas exatamente ao meio. O segmento DM tem a mesma medida do segmento MB e o segmento AM tem a mesma medida do segmento MC. Outra característica importante, os ângulos opostos são ângulos congruentes. E os ângulos consecutivos são ângulos suplementares. Então o ângulo D tem a mesma medida do ângulo B. E o ângulo D, somado com o ângulo C, vale 180 graus. Beleza? São características particulares de todo o paralelogramo. Mas veja que eu te disse que um paralelogramo possui lados paralelos e iguais, 2 a 2. Essa é uma característica que existe no retângulo, no losango e no quadrado. Tanto o retângulo, quanto o losango, quanto o quadrado, possuem lados paralelos e iguais, 2 a 2. Portanto, todo retângulo, todo losango e todo quadrado também são paralelogramos. Professor, por que esse paralelogramo recebe o nome especial de retângulo? O retângulo é o paralelogramo que possui os quatro ângulos iguais. Vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vale 360 graus. Significa que se eu dividir isso por 4, eu vou ter quatro ângulos iguais e todos eles são ângulos que medem 90 graus, ângulos retos. Por isso o nome retângulo. Retângulo é um paralelogramo que possui os quatro ângulos iguais. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo.
Para que um paralelogramo qualquer seja considerado um retângulo, ele precisa ter todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Além disso, no retângulo, as duas diagonais também se cruzam no ponto médio. Afinal de contas, isso é uma característica geral de um paralelogramo. As diagonais se cruzam no ponto médio. Mas, em particular, no retângulo, as duas diagonais possuem o mesmo comprimento. O retângulo é um paralelogramo que possui as duas diagonais congruentes. Beleza? Uma outra característica importante é que no retângulo, os ângulos consecutivos continuam sendo suplementares e os ângulos opostos continuam sendo iguais. Vejam que são características gerais de um paralelogramo qualquer. Ok? E o losango, professor? O losango, galera, ele também é um paralelogramo, mas enquanto o retângulo possui 4 ângulos iguais, o losango possui os 4 lados iguais, os 4 lados congruentes. Então esse ladinho aqui, ó, tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse e tem a mesma medida desse. Joinha? Todo paralelogramo que possuir os 4 lados congruentes é chamado de losango. Isso significa que todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Em particular, com relação ao losango, se você tiver um losango, além de ter as características gerais de um paralelogramo, por exemplo, as duas diagonais se cruzam no ponto médio. Os ângulos opostos são congruentes e os ângulos consecutivos são suplementares. No caso do losango, as diagonais elas são perpendiculares entre si. Elas formam um ângulo de 90 graus e elas trabalham como bissetrizes dos ângulos internos do losango. Então a diagonal AC divide o ângulo A ao meio e divide o ângulo C ao meio. A diagonal BD divide o ângulo B ao meio e divide o ângulo D ao meio. Essas são características particulares do losango. Mas veja, enquanto o retângulo tem os 4 ângulos iguais e o losango tem os 4 lados iguais, existe um polígono que possui os 4 ângulos iguais e os 4 lados iguais. Esse polígono se chama quadrado. O quadrado, ele possui os 4 ângulos internos iguais e possui os 4 lados também com a mesma medida. Isso significa que um quadrado é ao mesmo tempo retângulo e losango. E como todo retângulo e todo losango são paralelogramos, significa também que um quadrado é um paralelogramo. Veja que todas as características enunciadas anteriormente estão presentes no quadrado. Por exemplo, um quadrado com um paralelogramo comum, né? Ele possui, vamos começar do trapézio. Um quadrado possui 2 lados paralelos, é um trapézio. Além de 2, possui mais 2, é um paralelogramo. Possui os 4 ângulos internos iguais, é um retângulo. E possui os 4 lados iguais, é um losango. Beleza? Por isso que no comecinho da aula eu falei para você que todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado, todo losango, todo retângulo são paralelogramos. E todo paralelogramo é um trapézio. E o trapézio está inserido no conjunto universo dos quadriláteros. São esses os quadriláteros notados, portanto. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre quadriláteros. Faça as listas de exercício, mande as suas dúvidas e nós temos prazer em ajudá-los. Ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção.